Bom, gente, bom dia a todos. Hoje, dia 10 de março de 2023, nós, aqui na ETEC Pedro da Arcadia Neto, aqui na cidade de Assis, estamos realizando aí uma atividade interdisciplinar, mesclando geografia, história, filosofia, ligada à data que foi celebrada no dia 8 de março. Refiro-me aqui ao Dia Internacional da Mulher. Lembrando que quando nós falamos em celebração, não estamos falando apenas do quesito de comemorações, muito menos em questões ligadas ao romantismo. Não que comemorações e romantismos não façam parte e não sejam necessários, mas nós temos que lembrar esse 8 de março, acima de tudo, também como uma data política. Política não no quesito partidário, mas na gênese da palavra, no que diz respeito à análise, à reflexão sobre o que representa em relação ao que houve, em relação ao que se tem e em relação ao que ainda precisa ocorrer. Então, nessa manhã, em conjunto com a professora Carolina Tedeschi, que é graduada em História, com especialização também na área de História, está sendo ofertado a vocês, então, essa atividade, cujo título, a questão da mulher no tempo e espaço, um olhar atemporal. Apenas com uma melhor contextualização, tempo e espaço, mesclando categorias de análise da geografia e da história. Tempo, então, na construção temporal. Quais foram os avanços e a que preço, a que custo esses avanços ocorreram? E no espaço, em referente a lugares. Porque em pleno século XXI, como a Carol vai exemplificar para vocês no transcurso da fala dela, nós ainda encontramos realidades, eu diria que aquém da era medieval em relação a alguns direitos, em relação a algumas conquistas e realidades. Porque os avanços, eles dão-se de uma forma desigual no espaço. Tudo bem? Então, a partir de agora, passo a palavra à professora Carolina e, ao final da fala dela, vai ser aberto aí um espaço. Então, a partir de agora, passo a palavra à professora Carolina e, ao final da fala dela, vai ser aberto aí um espaço para que vocês façam as perguntas e, no transcurso da fala dela, também alguns momentos de interação. Então, todos nós, aqui, calorosamente, vamos recebê-la e aproveitar essa oportunidade. E, Carol, obrigado aí por ter aceito esse convite aí para a gente estar fazendo aí mais uma atividade junto, já nesses 19 anos que a gente trabalha junto. Não pode falar, né? Então tá bom, aí já dá para ter uma base da idade. Você, né? Vamos lá. Bom dia, gente. Queria agradecer. Bom dia. Vai ficar bonito, um bom dia coletivo, assim, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu não tenho esse vozeirão, né, do colega, do nobre colega, então eu vou tentar fazer com que vocês escutem e que eu consiga compartilhar ali também. Trabalhar a história da mulher, para mim, então, para quem não é meu aluno, né, eu dou aula aqui na ETEC, comecei esse ano, eu dou aula no primeiro ano de exatas, de filosofia e sociologia, no segundo de mecânica e no terceiro de informática. Então, aos que não são os meus alunos, né, eu queria me apresentar, eu sou professora de história, de filosofia e sociologia e tudo mais que envolve as ciências humanas. E eu sou apaixonada pela história da mulher. Apaixonada mesmo, é uma coisa que me move e que eu quero buscar e eu quero entender. Por quê? Isso começou, gente, por um interesse muito profundo, acho que até a ver com a minha história pessoal, por eu ser mãe de 5 homens, eu comecei a questionar alguns comportamentos que eram atribuídos a esses homens e às mulheres. Então, sabe aquela coisa, na idade de vocês, que estão aí no primeiro, segundo e terceiro, muita coisa que ainda é coisa de menina e muita coisa que ainda é coisa de menino. Estou errada? Ou isso ainda existe? Eu acho que a geração de vocês é um pouco diferente, mas
ela ainda tem alguns estigmas, né? Algumas coisas, algumas caixinhas que a gente se encaixa. E aí eu fui em busca desse entendimento, tá? Então eu começo fazendo uma pergunta, né? Vocês sabem por que o 8 de março é um dia a ser lembrado na luta pelos direitos das mulheres? Vocês sabem por que esse dia existe? Não? Não sei. Hã? Eu acho que eu sei, é por causa das mulheres que trabalhavam nas fábricas, da péssima condição de trabalho coletivo. A aluna respondeu, para quem não está ouvindo nas outras salas, que essa é uma história. Como é seu nome? Tainá. A Tainá respondeu que era pelas péssimas condições de trabalho das mulheres que trabalhavam nas fábricas. E sim, as operárias, elas ganhavam menos da metade que os homens e, pasmem, até hoje mulheres ganham menos que homens, exercendo os mesmos cargos. Elas ganham. Não é fruto da minha imaginação. Aliás, esse momento onde a gente está aqui falando sobre isso, nada do que está aqui eu trouxe a partir do meu pensamento. Eu fui buscar informação, dados, estudos para trazer para vocês, tá? Além de ser uma aula, né, onde a gente vai interagir, fazer essa atividade nessa semana, é também um tema muito recorrente, tanto em redação quanto em vestibulares dentro da área de humanas. Já apareceu muita coisa de pessoas que vão aparecer aqui com vocês, tá bom? O vestibular da UEL do ano passado, ele foi todo trabalhado, inclusive na matemática, na química, em outros assuntos, a partir de figuras femininas que tiveram um papel importante. Então, não é, mas Carol, não tem nada a ver isso. Isso é uma opinião pessoal. De repente, você é uma mulher que nunca sentiu que você foi tratada diferente. Mas isso que eu estou trazendo é assim, e sempre, né? E o 8 de março é um dia para ser lembrado, não comemoradinho no sentido de florzinhas. Ele é um dia político. Como o Coxa disse, não é um dia político no sentido de partido político, mas ele é um dia da gente lembrar que a cada 7 minutos uma mulher é estuprada. A cada 10 horas uma mulher é morta. Então, assim, a gente teve que criar, o nosso país criou uma lei chamada feminicídio para conseguir dar conta da violência que as mulheres continuam sofrendo. Então, se a gente não tem que falar sobre isso nessa semana, eu não sei em que momento a gente vai falar, né? Então, essa é uma história, mas outras mulheres do mundo também se manifestaram, né? Pode passar. E aí, no 8 de março, em 1917, dentro de uma revolução que estava começando a pipocar lá na Rússia, as mulheres vão dar início a essa revolução, porque elas vão para as ruas questionando os baixos salários, a Rússia numa guerra, e isso é assunto para a gente ver na aula de história mesmo, porque eu não conseguiria explicar tudo agora. Mas é essa a razão, né? Eu coloquei um 8 bem floridinho e bem cor-de-rosa, mas são aquelas pequenas coisas que a gente tem visto que vão mudando, né, ao longo do tempo. Não precisa ser rosa, não precisa ser de nenhuma forma. Pode ser da cor que a gente quiser. A gente não precisa se limitar a essa ideia, né? Eu até tinha feito esse fundo rosa de uma cor que é mais escura. Eu falei, eu não vou deixar esse rosa, não. Não tá bonito, não. E aí eu troquei pelo azul. Por quê? Porque tudo que é feminino é delicado. Vocês acham que todas vocês, inclusive vocês estão em outra sala, vocês são todas delicadas? Não, né? Meu apelido na minha casa é Carlão. Meu marido fala que eu sou parceiro dele da República, entendeu? Não sei por quê, porque eu sou uma lady, né, Coxa? Sou super fofinha. E aí, assim, o que acontece? Eu não me encaixo ali, a outra não se encaixa ali. E a gente vai se desencaixando e ao longo da nossa história parece que está todo mundo fora, né? Nunca tá bom. As mulheres nunca estão satisfeitas, seja com a sua questão emocional, a sua questão física, o seu cabelo, o seu corpo, porque a gente aprende a não gostar de nada disso. E assim, essa não é uma característica sua pessoal. Isso é uma coisa que você aprendeu. Até porque se a gente ficar muito feliz, a gente para de consumir, né? As indústrias
elas precisam que a gente esteja eternamente em busca. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu sou muito pobre, eu nunca gastei com isso. Não tem problema. Existe uma média, e aí eu estou falando mesmo de mulheres mais simples, tá? Não estou falando da pobreza extrema, mas pessoas que têm aí uma renda onde ela não tem falta de alimentação e tal. Gente, as mulheres gastam até 50% dos seus salários em produtos de beleza. 50%. É normal? Alguma coisa tá errada com a gente, né? Ah, mas eu nunca fiz a unha. Tá bom, você é uma. A gente sempre tem que se ligar, né? Eu nunca vi isso. E aí a gente vai construindo esse pensamento, tá? Pode passar, coach. Gente, mulheres históricas. Eu coloquei aqui alguns nomes e eu queria, na verdade, perguntar para vocês, né, se vocês conhecem a maioria desses nomes. Eu não sei se está dando para ler aí atrás, mas eu vou falar, ó. Maria Leopoldina, vocês sabem quem é? Ela era mulher do Dom Pedro. Na verdade, o corre da independência só aconteceu porque ela falou, mano, ou você grita a independência ou a gente vai ter um problema sério, né? Então, a Maria Leopoldina ela é muito mais responsável pela independência do Brasil do que o próprio Dom Pedro. Aí vai, Madre Angélica, ela foi uma madre, né, uma freira que lutou pela independência da Bahia. Maria Quitéria também se vestia de homem. Vocês conhecem alguma outra história de uma mulher que se vestia de homem para lutar na guerra? Sabe demais essa menina. Isso mesmo. Guerra dos 100 Anos, da Joana d'Arc. A Joana d'Arc também, ela é a mais lembrada. Toda vez que eu estou falando sobre isso, eu falo, alguém sabe o nome de uma mulher histórica? Joana d'Arc. Por quê? Porque meia dúzia que a gente fica sabendo. Nos livros de história, se eu perguntar o nome de homens, vocês vão falar muito mais, né? Mesmo que eles sejam para o mal, a gente conhece mais, né? Então, aqui eu coloquei Dandara, Nice da Silveira. Dandara era a mulher do Zumbi de Palmares. Tem até na luta antirracista, na comemoração do Dia da Consciência Negra, muitas vezes é postado, aparece em muita rede social assim, minha princesa é Dandara e não Isabel. Porque foi essa luta, né? Foi ela, enquanto escravizada, que lutou pela libertação dos escravos. A princesa Isabel só foi lá e assinou porque não tinha mais como, né? A Marielle, que é uma mulher negra, né? É uma mulher que foi assassinada, uma vereadora que gritava e lutava e falava pelos direitos das mulheres, pelos direitos das comunidades LGBT, pelos direitos dela enquanto uma mulher preta, porque sim, a luta da mulher preta é diferente da luta da mulher branca, né? Então, assim, várias pessoas aqui lutando por essas questões. E depois eu mando para vocês, mas assim, todas essas mulheres, gente, são mulheres que fizeram história e que dificilmente vão ser lembradas. Eu imagino que vocês devam ter ouvido falar, né, de um escândalo nas redes da MC Pipoquinha. A pergunta que eu fico, para quem não sabe, ela fez um comentário tipo, ai, tadinho dos professores. Meu, eles já são professores. Eles já ganham mal. Eles já são humilhados, cuidando dos filhos dos outros, além dos dele. Oh, não briga com eles. Imagina que eles ganham para ela. Continuamos dando palco para ela. Quando você vê alguma coisa, isso é dica para a vida, vale para todos. Fala assim comigo, mano. Essa dica você viu alguma coisa bizarra que você odiou na internet? Não compartilha mais. Porque o algoritmo não está preocupado se você está falando mal ou bem. Está dando palco para aquilo. Essa semana a gente teve um outro escândalo, porque o algoritmo não está preocupado se você está falando mal ou bem. Está dando palco para aquilo. Essa semana a gente teve um outro escândalo das mulheres. Quando um deputado sobe na plenária,
plenária? Púlpito, e ele fala, eu não tenho lugar de fala, então eu vou pôr uma peruca para falar diretamente com as mulheres. E aí ele solta várias coisas que, primeiramente, homem forte, quando você tesoura um amigo teu que está falando de forma absurda, sem respeito por uma mulher, e você tesoura. Como que você tesoura? Cara, eu não consigo, porque a broderagem, né, ela é diferente. É todo mundo amigo, então é difícil você virar e falar, velho, não fala assim. Não é um hábito comum. Mas fica sério. Não entendi a piada. Não entendi porque você se referiu assim. Essa é uma luta que ela não é minha ou das meninas. Ela é de todos vocês juntos, né? E vocês muitas vezes vão ser mais ouvidos. Pode passar, Thiago, porque aqui depois são muitas mulheres. Mas esse cara ficou mais viralizado. Essas daqui são as carinhas de algumas delas. A Anne Frank, que ela é uma menina judia. Mas antes de eu falar dessas carinhas, eu quero concluir a questão do deputado. Quando ele fala, o que ele falou viralizou. Cheguei para dar aula na quinta-feira, Carol, você viu que absurdo? Você viu que todo mundo sabe que eu tenho esse projeto com mulheres, que inclusive chama Moça Se Toca. E aí, Carol, você viu que absurdo? Blá, blá, blá. Aí eu falei, não vi. Eu estava, trabalhando. Trabalhei no dia 8 até meia-noite. Mas tinham 2 mulheres trans que foram eleitas e que fizeram um discurso que não viralizou. Né? Então, assim, aquilo que é para ser esquecido é lembrado. E aquilo que é para ser lembrado é esquecido. Então, a gente não pode dar voz a isso. Bom, falando sobre essas mulheres, assim, então, essa é Anne Frank, Virginia Woolf, que fala sobre sexualidade humana. Então, ela tem um trabalho muito legal dentro desse assunto. Amélia Earhart, que era uma mulher das exatas e que teve um papel também muito importante. Indira Gandhi, Oprah Winfrey, Madre Teresa de Calcutá, Marie Curie, Joana d'Arc e Malala. Depois, se vocês quiserem, deem uma olhada em quem foram essas mulheres. Existiam mulheres iluministas, gente. Pode passar. Inclusive, uma das mulheres iluministas, ela é a mãe do Frankenstein. Ela é a avó do Frankenstein, que é a filha dela que escreveu a história do Frankenstein. Bom, essa é a primeira visão, a primeira versão feminina lembrada pela história. A Vênus de Willendorf. Vocês já viram essa escultura? Esse corpo é o corpo ideal feminino, né? É aquele que todas nós, mulheres, queremos ter na vida, não é? Não. Quando eu falo disso com mulheres adultas que já tiveram filhos ou que têm mais de 40, é engraçado como elas começam a se olhar e dar risada e falam assim, essa daí sou eu pelada. Isso é igualzinha. Esse é o corpo das mulheres vistas como deusas sagradas há mais ou menos 14 mil anos. Ela foi esculpida em diferentes lugares do planeta, encontrada, e eram povos que nunca se viram. Então, essa barriga é nitidamente a barriga de alguém que já pariu, esses seios fartos de alguém que amamenta, e isso era visto como, deusa. Elas eram vistas como deusas, musas, assim, né? E por quê? Os homens saíam, estou falando de pré-história, gente. Imagina se a gente não tivesse as informações que a gente tem. Você vai lá, sai para caçar, deixa sua galerinha ali, sua tribo, e a hora que você volta, tinha uma mulher com uma barriga desse tamanho, ela agacha, sai um nenê, e ela coloca esse nenê no peito e ele mama. Ela é deusa. As primeiras histórias da mitologia eram todas sobre mulheres. Até que, né, eles não associavam que quem colocou, não sei se vocês sabem, mas as mulheres engravidam através das relações sexuais, né? E aí, tô zoando, óbvio. E assim, eles não sabiam. Eles não sabiam que tinha a ver o Lé com Cré. Entenderam? Então, assim, eles sabiam que eles faziam aquilo, que era da hora, mas eles não sabiam que era aquilo que gerava aquele neném. O dia que os homens fez plim, cara, eu que plantei essa semente. Deusa
Eu tenho poder. Thunder, Thunder, Thundercat. Uou! Tipo a espada mágica. Sério, é verdade. E aí a gente vai ter início o quê? Uma era que a gente chama de patriarcal, falocêntrica. O falo, gente, é o órgão masculino e tudo gira em torno dele. A história, a política. E aí o que a mulher vira? Um receptáculo. Você é um armário, um forninho. Coloco lá a semente, você vai gerar e vai sair. Mas o que seria de você se não fosse eu? E aí, gente, é ladeira abaixo. Porque aí a história vai se construir toda em volta do patriarcado. Eu não gosto de usar a palavra machismo, eu gosto de usar patriarcado. Porque o machismo é consequência do patriarcado. O feminismo é uma resposta ao patriarcado, né? Tem gente que fala assim, imagina, eu não gosto de feministas, mulheres feministas são feias, elas são todas, elas têm tais e tais características, elas são tudo largada, sovaco peludo, e nanana, estigmas, para que você não queira ser essa mulher também. Então é mais fácil. Eu, hein? Vai que me confundem com uma feminista, né? Por quê? Passa para frente. Vocês já viram essa tiazinha? O que é isso? Uma bruxa, cara. Uma bruxa. É engraçado que a bruxa, ela é representada assim em todos os desenhos, né? E a gente foi impactado pelas bruxas. Se eu virar e falar assim, nossa, você tá parecendo uma bruxa. Tô te elogiando. Mas é engraçado que quando surge o Harry Potter, ele para ser bruxa, ele é um gatinho, né? Mas para ser uma bruxa mulher, você tem que ser. Primeira característica, ela é o quê? Além velha. Então, mulher velha, ela é casada? Por quê? Ninguém quis. Ninguém quis, porque ela é velha, feia. Ela é nariguda. Quem aqui sonha em ter um nariz enorme? Nossa, por quê? Porque eu não quero ter cara de bruxa. Ah, ela teve filhos? O que ela faz com as crianças? Come. Ela queria engordar o João e Maria para ela comer eles. Colocar uma maçã na boca e assar. Cara, mas da onde saiu isso? Isso é, na Idade Média, gente, isso eu tô falando de século XIV, há uns 600 anos. Eu pulei um pouco da pré-história, que a gente viu a Vênus, falei da formação do patriarcado, que é quando a mulher perde lugar, e a gente está na Idade Média, tá? Na Idade Média, vai surgir a bruxa. Essa bruxa, ela é feia, ela geralmente era aquela mulher que não casou, que ficou para titia. É muito comum na nossa idade, assim, nossa não, porque eu sou bem mais velha que o Poxa. E é muito comum que quando você encontre amigos que você não vê há muito tempo, as pessoas virem para as mulheres e falam, e aí, como é que você tá? Ah, então você casou? Aham. Você teve filho? Aham. 5. Credo. Nossa, não tinha televisão, não? Mas se eu respondesse assim, você casou? Não. Eu já ia responder assim. Não. Nossa. Ah, mas você ainda vai encontrar alguém. Quem falou que eu quero? Né? Você encontra um cara da mesma idade. E aí, como é que você tá? Eu casei, ou eu não casei. Mas eu tô trabalhando bastante. Nossa, que massa. Nossa, que da hora. Você tá que massa. Nossa, que da hora. Você tá fazendo tudo isso. Legal. Algo de errado não está certo, né? E aí a gente tem pavor, porque essas mulheres, elas eram queimadas. Elas eram mulheres que não se casavam, elas eram mulheres que escolhiam não ter se casado, que escolhiam muitas vezes não ter filhos, por isso a fábula do comer criancinhas, a ideia de... E essa época, gente, ela casa com uma época que era a época do nascimento da indústria, que vai ser lá no século XVIII. O que acontece com a indústria se a maioria das mulheres resolver não ter... Não vai ter mão de obra, gente. Então, você tem que incentivar as mulheres a terem filhos.
Como que você incentiva? Tornando as que não têm feia, bruxa, desdentada, velha, eu não quero ser como ela, e criando na nossa mente que a gente só vai ser feliz se a gente encontrar o grande amor da nossa vida, tá? E aí, essa é a busca eterna. Ah, mas eu não sou, eu sou uma mulher lésbica. Você também foi impactada pelo patriarcado. Não, mas eu sou bi. Você também foi impactada. Se você é uma mulher, você vai saber do que eu estou falando em vários momentos. E não se esqueça, independente da sua identificação, de como você se sente, do que você gosta, você vai se identificar com isso que eu estou falando. Certo? Eu gosto dessa imagem que vai vir agora. Gosto não, tenho um pouco de ódio. Olha as princesas, a cinturinha delas. Aliás, a pessoa, se ela tiver a cintura dela desse tamanho, eu acho que o corpo dela cai assim, ela morre, né? Tipo, tinha as lendas que as pessoas que tinham essa cintura, elas arrancavam costelas, assim, para terem a cintura. As duas menininhas, tadinhas, né? Assistindo e vendo assim, eu quero ser, ó, a vilã. Ela é gorda, ela é feia, né? Ela é a bruxa. Vocês já viram a Pequena Sereia? Pequena Sereia é um dos desenhos mais... Olha, eu vou falar um negócio. Vocês perceberam alguma coisa de errado nesse desenho? Que bom. Meu, ela era sereia, super descolada, cantora, maravilhosa, empoderada. E aí ela se apaixonou por um cara. E aí ela chega para Úrsula, que é a vilã da história, e fala: Mel, eu quero ficar com ele, me ajuda. Aí ele falou assim, a Úrsula falou assim: tá bom, eu te darei pernas, mas você vai ter que me dar em troca a sua voz. Aí ela vai. Então, o que isso significa? Para uma mulher, Carol, você está viajando. Não, eu não estou. Como eu falei, existem estudos sobre os desenhos de princesas da Disney, tá? Para ela ser feliz num casamento, ela tem que abandonar tudo que ela era, deixar a cauda ter pernas, para se adequar àquele homem. E ela tem que ficar quieta. Porque homem, vocês já devem ter ouvido isso, homem não gosta de mulher que grita. Homem não gosta de mulher escandalosa. Homem não gosta de mulher que fala demais. Homem não gosta. Existem piadas, existem alguns comportamentos que a gente naturaliza e que chega uma hora que você fala, mas eu nem me liguei, né? Porque eu tô aqui falando para vocês, parece que eu sou a pessoa que menos vai passar por isso. Mentira, a última vez que eu passei por uma situação dessa, vai para baixo de menos de 24 horas. Eu falei, gente, por que eu não falei nada? Era uma situação que eu não consegui imaginar uma mulher fazendo a mesma brincadeira que o homem fez comigo. E eu fiquei em choque. Só foi cair minha ficha depois. Porque ele falou que eu era um carro batido. Falou, não tem nenhuma chance de eu dar em cima de você, né? Porque era uma situação que não tem nem... Tipo, uma mulher que tem 5 filhos, ela ninguém vai querer ela nunca. O que vocês estão fazendo? Vem, passa para frente. Olha a cara dela. As pessoas dão risada, e muitas mulheres postavam isso quando acabou a pandemia, né? Tipo, eu entrei assim na pandemia e saí daquele jeito. A gente não pode normalizar, tirar sarro de mulheres gordas, ou tirar sarro de pessoas gordas, como se ela fosse a maior frustração da vida de uma pessoa. Há algumas pessoas acharem que ser gordo ou ser magro é questão de opção. Eu só não emagreço porque eu não tenho força de vontade o suficiente. Vocês acham que é assim? Uma mulher que tem um salário da hora, uma academia debaixo do prédio dela, ela trabalha menos horas, ela consegue cozinhar alimentos saudáveis, chegar na casa dela, fazer uma academia. Não é sobre escolha, é sobre ser escolhido, né? E não ter opções, muitas vezes, né? De fazer essa escolha. É comer o que tem. Então, só tem isso na minha casa, é isso que eu vou comer, eu não tenho tempo de fazer isso. Então, isso não vale para todos.
Se não vale para todos, não é escolha, tá? Beleza. Então, assim, não vamos normalizar zoeira com pessoas com qualquer tipo de característica, sejam quais forem, tá? Pode passar. Essas aqui, gente, a gente já tá agora no mulheres que lutaram para que a gente tivesse o direito de votar. Olha como elas eram desenhadas e apareciam nas revistas. Elas eram bonitas, elas se encaixavam, elas lembram as bruxas. Tipo, fala demais, ela tá com uma jaula na cabeça, né, fechando a boca dela. A outra tá batendo no marido porque feminista odeia homens. E não é verdade. Quem odeia homens são as feministas. Feminismo é uma luta por direitos, direitos iguais, ganhar a mesma coisa, ter as mesmas condições, né? Uma vez um aluno disse assim para mim: "Ah, mas Carol, eu tenho medo de sair na rua também." Você tem medo do quê quando você sai na rua? Se você é um homem, medo do quê? Ser assaltado, morrer, né? Ou alguém chegar para roubar, sei lá, seu celular e te matar. Do que vocês têm medo, meninas? Ser estuprada, né? Lembrando que a cada 7 minutos uma mulher foi estuprada. Isso não é um número que eu tirei do nada, certo? No Brasil, não. Aqui no Brasil. Eu desconheço. E assim, todas as vezes que eu desenvolvo meu trabalho, eu não estou fazendo essa pergunta para vocês, nem para ninguém, tá? Muitas meninas, muitas mulheres sofrem abusos. Geralmente, esses abusos, eles acontecem dentro da sua casa, com pessoas próximas. No caso do feminicídio, geralmente, ou é o companheiro ou é o pai. E mais da metade das mulheres com quem a gente se comunica já sofreu assédio ou abuso em algum momento da vida dela. Mais da metade. Quer dizer que nós estamos aqui conversando, e aí, óbvio que eu não vou falar quem já passou por isso, porque eu não quero saber. Mas, assim, é importante a gente se ligar, porque muitas delas nem sabem que o que elas viveram era o assédio ou o abuso, etc. Tá? Essas mulheres, gente, elas são importantes porque se nem direito de votar a gente tinha, imagina direito sobre o nosso corpo. A gente não tem direito sobre o nosso corpo. Muitas de nós já repetiu frases do tipo: "Meu, mas você viu a roupa dela? Meu, você viu que a fulana estava sem sutiã e a camiseta dela era transparente?" Ou, nossa, quem fala... Vocês já ouviram essas frases, né? E elas saem, normalmente, da nossa boca. Muitas vezes é da nossa boca. Então, a questão é, essa data, ela não é uma data para receber flores. Ela é uma data para a gente falar sobre o assunto, para a gente refletir sobre o assunto. E não ficar com mimimi falando assim: "Ah, tinha que ter o dia do homem também. Ah, tem dia da consciência negra. Tinha que ter o dia do branco também." Né? Por favor, gente, a gente precisa ver quais são os grupos que estão, né? Tipo, dia do orgulho LGBT. Por que não tem o dia do orgulho hétero? Porque o teu dia é todos, amor. Você sai na rua e tá tudo certo. Ninguém questiona o teu cabelo. Ninguém questiona. Eu tava ouvindo uma música a hora que eu tava vindo pra cá e ela fala: se usa saia curta, é tal coisa. Se raspa o cabelo, é tal coisa. Se usa 44, é gorda. Se usa 38, é magra demais. Você só vai estar bem, sabe? Tipo, falando sobre isso. Então, é óbvio que a gente precisa refletir sobre, tá? Aí elas vão trabalhar. Por quê? Guerra, revolução industrial, ganhando menos da metade do que os homens. E quando surge a guerra, ele fala: vai, você é meu orgulho. Vai para a fábrica. Eu vou para a guerra, mas eu volto. Né? E aí ela vai, toda vestida, toda feminininha, para a fábrica. De macacão, camisa xadrez, com lencinho, bem feminina. Porque ela não pode virar uma operária e perder a docilidade da fêmea, né? Pode passar. E aí, quando a guerra acaba, a gente precisa voltar para casa para devolver os empregos para os homens. E para convencê-los disso, as propagandas,
elas vão reduzir as mulheres à submissão aos homens. Então, essa loira, branca, magra, servindo, né, o café da manhã na cama para ele. Que isso que é mulher. Inclusive, tem uma influencer agora, esqueci o nome dela, graças a Deus, que vai que eu falo, meu celular escuta, e aí eu já começo a aparecer as coisas dela para mim, falando que mulher não pode pedir para os homens lavarem a louça, porque ele perde toda a masculinidade dele quando ele pega uma pia de louça. Eu só não vou dizer o que eu queria que eles fizessem, porque a censura do horário e da idade não deixa. Ou o movimento Red Pill. Vocês conhecem? Já ouviram falar desse movimento? São homens falando que, tipo, mulher que tem filho, mulher com mais de 30, mulher assim, não pode. Porque já era. E tem engajamento, gente. Pasmem. Esse aqui, ela servindo ali como um capacho. A cara dela no tapete de onça. E aquela última, quando a mulher começa a fazer parte de... Tipo, a primeira mulher astronauta, para as mulheres não crescerem demais, essa propaganda, ela dizia assim, a mulher fará da Lua um lugar mais limpo. E vendia detergente. Porque onde você for, né? Tipo, se você é uma menina e você tem irmãos mais novos, sei lá, você tem 15, 16, 17 anos. E tem um irmãozinho pequenininho. Mas você também tem um irmão de 18, um pouquinho mais velho. Quem cuida do pequenininho? As mulheres ou os homens? As mulheres. Porque elas já nasceram com um botão que ensina vocês automaticamente a trocar fralda e chacoalhar o nenê. É tipo da sua natureza. O seu instinto materno. E aí eu venho aqui falar, não é verdade. Isso é alguma coisa que foi ensinada. Ah, mas então foi a minha mãe? Não. Foi a cultura de onde você vive, né? Será que se a gente tivesse enfiado bonecas e nenéns no colo dos nossos bebês meninos, eles não saberiam também trocar fraldas e cuidar de bebês? Meu filho mais velho tem 22 anos. Ele só foi trocar fralda porque me caiu a ficha do meu último filho, que ele tinha 15. Quando eu tive o anterior, ele tinha 11. Mas se ele fosse uma menina, ele já ia começar com 11, não ia? Mas eu esperei. Aí eu falei, gente, esse vai trocar fralda, vai trocar tudo, é xixi, é cocô, vai dar banho, vai dar comida. Por quê? Por que não, né? E a gente é associada à limpeza, a tudo aquilo que é feminino, o cuidado, né? O lugar do cuidado. Pode passar. Vocês acham, e isso é importante, principalmente aqui, que nós temos uma grande diversidade. Vocês acham que a luta da mulher preta é igual à luta da mulher branca? Não, não é, né? Ela tem que... Primeiro que para você ser uma mulher, você já tem uma luta. Para você ser aceita socialmente, para você ocupar lugares de poder. Vocês já viram uma mulher pedreira? Vocês já viram? Eu via minha mãe, que assentava uns tijolos, mas só. Vocês já viram uma mulher pilota de avião? Na formação de vocês tiveram quantos professores negros? Vocês já foram atendidos por quantos médicos negros? Médicas. Mas geralmente são menos. Vocês já tiveram quantas? Eu estou misturando as duas coisas, tá? Sabe, primeiro a quinto ano, onde você é alfabetizada? Quantos de vocês tiveram um professor homem para alfabetizar? Eu achava que era proibido, que não podia ser homem. Mas é o quê? Ele está ligado ao cuidado. Quem cuida é mulher. Alfabetizar é a tia, né? Enfim. Então, essa luta, eu coloquei um trechinho para vocês verem como essa é uma luta que aparece constantemente e que muitas vezes a gente não percebe que a luta é diferente. Pode passar. É um videozinho de uma série. Eu estava lutando pelo meu direito de trabalhar, eu deixei meu filho na casa da minha mãe, estou tentando fazer alguma coisa pela minha vida, só que tá muito difícil, chega, Malu! Lutando pelo meu direito de trabalhar. Eu trabalho desde os 8 anos de idade. A minha formação é uma cesárea e é difícil.
Eu trabalhei 6, 7 dias na semana. Saía de casa às 4 horas da manhã, ficava mais de 1 hora no ônibus na ida, mais de 1 hora no ônibus na volta, e chegava em casa, a consciência, eu tava dormindo. Por isso, pra pôr um prato de comida na mesa, isso sim vai me relevante. Eu queria que eu também. Por falta da consciência, são todas as horas do meu dia. Filha, já te pediu alguma coisa que você nunca vai poder dar? A minha já. Razão. A gente não é igual. Essa série é uma série que tem na Netflix. Esse é um pedaço recortado, assim, de 46 segundos, mas que mostra, né? Enquanto a mulher branca, ela tá assim, eu não tenho com quem deixar meu filho para poder ir trabalhar. É a história dessa mulher branca que ela estava abrindo um bar no Rio de Janeiro, na década de 50, e a mulher negra, ela é tipo o braço direito dela, trabalha com ela, a melhor amiga dela, e elas têm essa discussão. E assim, enquanto uma precisa trabalhar e precisa se desenvolver, viver e tal, a outra tá falando, eu nunca nem questionei se eu precisava trabalhar ou não. Eu trabalho desde os 8 anos de idade. Então, esses lugares de representatividade são lugares que a gente pode começar a olhar com mais cuidado, né? Tipo, por que aqui não tem? Nos lugares por onde vocês passam, sabe? De prestar atenção. Por que eu não estou vendo? Quantos amigos frequentam a sua casa? Quantas pessoas você convive, né? Então, observar. Bom, essa palavra ela tem andado muito na moda. Vocês sabem o que é misoginia? Misógino. Quando você fala que alguém é misógino. E aí tem a androgenia, a história androcêntrica, que ela é escrita e para homens. Ela é escrita por homens e para homens. E a misoginia, que ela tem aparecido muito. Inclusive, tem uma lei tramitando no Congresso para tornar a misoginia crime. O que é a misoginia? É quando você é humilhada ou depreciada por ser uma mulher, por características que você tem. Uma vez eu trabalhava numa escola e aí tinha uns professores conversando sobre futebol e nesse dia só ia eu de mulher. E aí eu falei, mano, vocês só sabem falar de futebol? Aí um deles virou e falou assim, você quer falar do quê? De Barbie? Tipo, óbvio que não, né? Eu tenho milhões de assuntos para falar. Milhões de coisas que eu poderia dizer. E aí, a misoginia, ela é esse olhar odioso de associar, de homem não conseguir se relacionar com mulher sem saber que ela tem uma relação de amizade, que aquilo não é sobre você estar invadindo espaços. Tipo, sabe aquela coisa de, eu gosto dele, ele é meu amigo, mas... Você quer falar alguma coisa? Tá bom. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo, mas tem algumas coisas que a gente sabe até onde a gente pode ir para que não apareça que você está querendo alguma coisa com ele, né? Então, existem situações em que a gente tem que ficar, né, tomando cuidados. E a misoginia é isso, esse ódio por tudo aquilo que é feminino. Você não vai, não, você precisa passar ali, né? Essas tocinhas. Obrigada. Passa para frente. Eu fiz a pergunta, coloquei essas imagens que eu achei, claro, elas não são fofinhas, mas elas são fofinhas. Para a gente ver, né, o quanto as mulheres apanham, são silenciadas, né? O quanto a gente escuta, nossa, mas e de outras mulheres? Nossa, você é muito louca. Eu falo assim, ninguém vai mais me chamar de louca, porque eu não sou louca. É o meu jeito, esse é o meu humor, eu não sou louca, né? Ou essa questão de sentir-se no direito de, nossa, mas você está muito esquisita, você está com TPM, nada equivale para os homens, nada equivale. É esse o olhar, tá? A androgenia, pode passar, poxa. O feminismo e o feminismo. Vocês sabem o feminismo e o feminismo. Vocês sabem a diferença disso? O feminismo é a luta por igualdade salarial, é eu poder usar a mesma roupa que vocês,
é eu não sentir esse medo de ter essa cultura do estupro como a gente tem. A gente ainda vive numa sociedade que pergunta qual roupa a vítima estava usando. Vocês viram a questão do jogador de futebol, do Daniel Alves? Gente, o primeiro passo foi ele dizer que eles ficaram. Depois ele falou que eles não ficaram. Depois ele falou que teve alguma coisa. E aí a última foi, mas ela queria, porque ela teve lubrificação. Sim. Então você está sofrendo uma violência, e aí as pessoas falam, as mulheres, elas são estupradas várias vezes. A primeira é o estupro em si. A segunda é quando você conta e você tem que responder a essas perguntas. A terceira é quando você denuncia. Vocês sabiam que a lei Maria da Penha, ela exige que a vítima não possa mais retirar a queixa? Se você prestar uma queixa contra um homem na lei Maria da Penha, que é essa lei criada para proteger as mulheres de tanto que elas já foram machucadas na nossa sociedade, você não pode retirar a queixa. Vocês sabem por quê? Porque muitos retiram por medo. Ameaça, né? Tipo, o cara vira e fala, ou você tira, ou ela mesma. Quantas mulheres, gente, não acham que elas apanharam ou sofreram violência porque elas pediram, porque a culpa era delas, né? Então, assim, esse é um comportamento que acabou levando a essa luta. Então, tem mulheres que vão ter espaços de fala maiores que o de vocês. E a gente precisa entender isso para dar a mão. A gente precisa parar de achar que a fulaninha é tua rival, apontar o dedo para outra e assim, ficar o tempo inteiro questionando os comportamentos femininos, né? Então, assim, se a gente não se entender enquanto mulheres, a gente não consegue avançar. Porque as coisas que a gente tem hoje, como você está sentada nessa cadeira com a sua calça rasgada, eu aqui com o meu cabelo, sei lá, pintado, ou você com seus cachinhos, todas essas lutas, elas foram lutas conquistadas. Muitas mulheres passaram por coisas antes de chegarem até aqui, né? E o feminismo é eu odeio homem. Eu não gosto de homem, eu não quero perto. Ele seria o oposto do machismo mesmo. O feminismo é a luta por igualdade. Então não confundam, tá? Aqui tem a evolução do eixo, assim, porque tem algumas que vai cair, vai descoxar da cara e cair no chão. 1827, as meninas passam aí na escola. 32, começam a ser questionados os direitos das mulheres. Até aí estamos no século XIX, né? Tava de boa. Tipo, mano, século XIX, patriarcado, boa. Tipo, mano, século XIX, patriarcado, as coisas não estavam, né, ainda belezinha, como estão agora, porque agora tá super tranquilo, né? Mas algumas mulheres foram estupradas desde a hora que eu comecei a falar com vocês. Só para lembrar. 79, elas podem ir na faculdade. Então, quer dizer, não faz nem 200 anos, tá? 1910, primeiro partido político feminino. Quantos de vocês já têm título de eleitor? Quantas de vocês pesquisaram para saber quais são as mulheres para quem vocês poderiam votar? Porque vocês precisam de representantes. E elas não estão em todos os lugares. Elas estão ainda ocupando menos de 20% dos cargos de chefia e representações políticas, tá? 32, passam a votar. Ou seja, em 1932, a gente está em 23, ainda não fez 100 anos que a gente vota. 62, Estatuto da Mulher Casada. Sabe o que é isso? Comportamentos que uma mulher casada deve ter. Tipo, casei, na noite de núpcias, descobre-se que eu não era virgem. Ele poderia anular o casamento. Hoje, biologicamente, anatomicamente, o conceito de virgindade não tem nada a ver com a sua condição anatômica, porque existem milhares de formas diferentes de você ter essa membrana que vem dentro de nós. Existem mulheres que não têm. Existem mulheres que vão ter impenetráveis os ímãs. Então,
Essa lei de 60, esse ponto de 62, era lei? É o estatuto de um comportamento. Tipo assim, uma coisa sim, oficial? Sim, era oficial. Porque se você não puder, não tivesse, você não podia ter determinados comportamentos, né? O adultério era usado como questão, então assim, né? Traiu porque ela não devia estar fazendo a parte dela. Uma mulher era praticamente criminosa, né? 74, as mulheres podem ter um cartão de crédito. Só para vocês terem uma ideia, eu nasci 2 anos depois disso. Então eu já nasci podendo ter cartão. Só não tenho o quê? O dinheiro para ter o cartão. 77, a lei do divórcio é aprovada. 79, elas podem jogar futebol. Vocês sabiam que as mulheres que jogam futebol, elas ganham muito menos que os homens dentro do futebol, né? E elas arrebentam, né, dentro do futebol. Elas ganham menos, elas têm vários questionamentos e o alcance de Copa do Mundo feminina é completamente diferente da masculina. Por quê? Porque a gente também não assiste, né? Muitos de nós não vamos querer saber, perder o nosso tempo assistindo. É criada a primeira delegacia da mulher em 85, aí eu já tinha 9 anos. 88, as mulheres passam a ter os direitos iguais na Constituição Cidadã. Em 2002, que ano vocês nasceram? 6, 7. 2002, 4 anos antes de vocês nascerem, falta de virgindade deixa de ser crime. 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. Maria da Penha foi uma mulher que tomou 6 tiros do marido dela, ficou paraplégica. E aí, por conta dessa história, ela fez várias denúncias e ela tomou 6 tiros. Por quê? Porque várias dessas mulheres que a gente vê na hora que a gente está lá olhando a nossa timeline, que é óbvio que na minha só aparece isso, né? Porque como é uma coisa que eu vejo, eu sou TV gazuda. A hora que para, né? Eu já paro e fico olhando o bairro, Xerxes. Então, a Maria da Penha, existe uma lei, essa lei, ela vai ser trazida porque as mulheres denunciavam e mesmo assim elas morriam. E elas continuam morrendo. Mas ela pediu medida protetiva, e morreu. E morreu. Até agora, existem muito mais delegados homens do que delegadas mulheres. Mas o que você estava fazendo lá? Mas por que você deixou o fulano entrar? Mas por que aconteceu tal coisa? Questiona a vítima, né? 2015, aprovada a lei do feminicídio e a importunação em 2018 para ser considerada crime. As pessoas mais velhas falam, nossa, essa semana eu ouvi isso de uma pessoa de mais de 70 anos. Nossa, feliz Dia da Mulher. Eu não gosto de feminista, não, porque agora a gente não pode nem andar de metrô em paz. Falei, por quê? Não, porque se o metrô tá lotado, eu não posso encostar numa mulher. Porque senão ela vai começar a gritar que é assédio, porque elas são tudo loucas. Então eu tenho que andar assim, ó. Se eu relar nela, ela já vai me acusar. Quantos homens tomaram uma ejaculação na cara dentro de um ônibus? Vocês já viram isso? Isso aconteceu com várias mulheres. Várias mulheres. Isso ficou muito famoso. Você lembra disso, Poxa? Eu estou falando de coisas que são um pouco pesadinhas, mas é porque eu acho que é necessário falar sobre isso. Tá? Pode. Pessoal, indo ao encontro, para colocar uma aguinha, dessa temática aí da violência das mulheres em transporte público, teve um caso na Índia, há alguns anos atrás, tá? Em que uma jovem ela foi violentada por mais de 40 homens no transporte público. Detalhe, simultaneamente. Tá? E a sociedade indiana era extremamente patriarcal, não apenas numa questão, eu diria, de hábitos, entre 1 milhão de asas, essa palavra, mas por uma questão assim de prática levada ao extremo. E no contexto da sociedade indiana, ter uma filha solteira que não seja mais virgem
é um fator de enorme demérito para a honra, para a mulher da família. Como era até alguns anos atrás aqui no Brasil, era uma vergonha você ter, por exemplo, na casa, uma filha que fosse mãe sem ser casada ou uma filha que fosse separada. Até porque, bem pouco tempo atrás, a gente não podia nem batizar se fosse mãe solteira. E aí, o que aconteceu? Essa moça, após a violência que ela sofreu, ao invés da família de imediato levá-la, né, ao hospital, o que acabou acontecendo? O tratamento foi postergado com medidas paliativas, domésticas, para não expor a família a essa desonra. Resultado, quando foi ao hospital, foi tarde demais. A moça acabou vindo a óbito. Isso alguns anos atrás. Tá? E ainda nessa perspectiva da violência, em muitos países do mundo, isso eu comentei com o pessoal de primeiro de humanas, na atividade do Caderno de Notícias, numa situação lá em que eu comentei com eles. Em vários países, não há punição para o homem que force a mulher ter atividade sexual não concebida. Tá? E ainda, em muitos países, culturalmente, tá? A violência contra a mulher, ela chega a níveis tão altos que meninas são mutiladas em seus órgãos genitais, tá? E quando eu falo meninas, crianças, já para crescerem sem a liberdade, o domínio sobre o próprio corpo, tá? Então, assim, vejam, aí volta um pouquinho do título da nossa atividade. Ao longo do tempo e espaço, estamos falando de práticas medievais ou antes ainda do medievalismo, antiguidade, em pleno século XXI. É verdade esse bilhete. Aqui tem algumas coisas da Lei Maria da Penha, que ela diminuiu 10% dos assassinatos e que tem algumas informações, apesar de todo mundo ouvir falar, mas que a gente não sabe. Não precisa ser marido, namorado, namorada, é qualquer violência que você sofra por ter sido mulher. Uma vez um aluno falou, mas não tem machicídio, professora, e morre muito mais homem do que mulher. Morre. Por quê? Porque eles também não são ensinados a prestarem atenção, eles são incentivados a violências. Tanto que é muito mais comum na história de um homem ele ter tido um embate físico com outro homem, ou acidentes de carro, ou brigas, uso de droga, isso acontece mais. Por quê? Porque existe um desincentivo à sensibilidade dos homens. Tanto que o que ainda, eu acho que agora a gente está abandonando, né? Mas o que ainda era quando o cara é sensivão demais? O cara é sensivão demais, ele não é homem o suficiente. E sim, ele não é sobre isso, tá? A Lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU, então ela é muito importante, ela vale para o mundo inteiro, vale para casais de mulheres, então você não precisa ter um casamento hétero para utilizar essa lei. Ela fala sobre violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. Violência psicológica é aquela coisa de você é um lixo, você, né, de acabar com a tua autoestima. A moral sobre as suas posturas. Sexual, violência, estupro ou qualquer ação não consentida. E patrimonial, além da violência física, né, de bater. A patrimonial é quando a pessoa ela faz você achar que você está presa nela por questões financeiras, tá? E aí não precisa, olha que interessante, eu não sabia disso também. Não precisa ser o marido, pode ser padrasto, madrasta, sogro, sogra, cunhado, cunhada, agregado, desde que a vítima seja mulher. Tá? E aí tem gente, essa mesma fase, né? Eu odeio feminista. Tá, mas o feminismo não mata, o machismo mata todos os dias. Mas uma mulher foi estuprada, tá? A gente conhecer para a gente entender algumas linguagens que estão aparecendo hoje nas redes sociais, como a própria palavra assédio, appropriation, empoderar, estupro, feminicídio, feminismo, gaslighting, gaslighting é quando a pessoa faz você achar que você tá louca, né? Você tá falando, não, mas isso você tá louca. Você precisa, né? O mansplaining. Mansplaining é quando um homem interrompe uma mulher para explicar o que ela estava explicando. Então, eu estou aqui falando de um assunto que eu sei
Aí vem um cara e fala, então, o que ela está querendo dizer é isso, isso e isso. E aí a gente tem que aprender a falar, não preciso que você explique. Eu já expliquei. Eu estou falando. Todo mundo precisa ser ouvido da mesma forma. Patriarcado, aqui está muito pequenininho, não vai dar tempo. Pode passar. E aí a gente busca o quê? Igualdade de gênero, para a gente desnaturalizar essa diferença entre homens e mulheres, justificada pela natureza. É por isso. É por isso. A minha vida inteira, e graças a Deus eu não fiz mais. E aí ela falava, deixar isso claro, dispositivo materno, vocês nasceram para ser mães. Nem todas, né? Por que não nasceram para ser pais também, já que nós somos só o receptáculo, né? A gente ainda tem uma população enorme que não tem pai, porque não tem registro, porque os homens somem, né? Eles fazem, como dizem, a interrupção da gravidez em vida, tá? Então, essa igualdade de gênero, gente, ela é um encaixotamento das suas... Pode ir. A rivalidade feminina também não... Essa rivalidade também serve a um mercado, serve ao capitalismo, serve ao patriarcado e deixa a gente cada vez mais competitiva, cada vez mais questionando outras mulheres. E se não for para todas, não será para nenhuma. Né? Eu gosto dessas imagens que têm aparecido agora de mulheres com outras características físicas. Né? Então, essa, por exemplo, tem vitiligo. As mulheres com vitiligo, elas não eram representadas. Não tinha modelo com vitiligo. Né? Eram todas magras. Agora elas têm estria, elas têm celulite, elas têm pelos, elas têm, né? Tipo, corpos normais. Vocês sabiam que a cada 10 meninas de 5 anos, metade delas estão insatisfeitas com seus corpos? Cara, 5 anos? Você consegue imaginar isso? Tipo assim, uma menininha olhando no espelho de 5 anos, que é tipo um neném, né? Acabou de sair da fralda. Olhando e falando, tô feio. Homem para na frente do espelho, né? Esses dias eu tava vendo um negócio que ele faz assim. Eu vejo pelos meus filhos. A gente para assim, ó. Mano, você não consegue olhar no espelho em paz, né? Outra coisa, essas características todas, elas vão relegando ao fundo dessas prateleiras onde está a branca, a loira, a jovem, a magra, que está lá na frente e vai jogando a gente para o fundo. Só que nem todo mundo vai ficar jovem para sempre, nem todo mundo vai ficar magro para sempre, então a gente precisa aceitar a gente envelhecer, a gente ficar, né? E que nenhuma de nós vai ser igual à outra, mas que nós estamos juntas e que se não for para todas, não é para nenhuma. A luta é coletiva. Não adianta nada eu falar, mas eu dirijo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá? Eu consigo isso no meu espaço de trabalho, mas na hora que eu ponho o pé para fora, eu vou passar por aquilo que eu falei, que eu sou um carro batido. Então, a luta ela tem que ser coletiva. Ah, mas o povo está muito chato. Graças a Deus. Ainda bem que está chato. Porque a gente continua, pelo menos consegue diminuir um pouco o tanto de humilhação que a gente passa. Eu acho que esse é o último, que são, né, as florezinhas e a violência, salários menores, assédio, discriminação, jornada dupla, misoginia, feminicídio, falta de direitos reprodutivos. A partir do dia 5 de março de 2023, mulheres podem fazer laqueadura sem autorização do marido. 5 de março de 2023. Até dia 5 de março, você precisava da autorização do seu marido ter mais de 25 anos ou pelo menos 2 filhos para você fazer a interrupção para parar de ter filho, laqueadura, que é cortar as trompas. Pode ir. Então, eu preciso muito do feminismo, porque ainda perguntam o que a vítima usava. Então, empodere as mulheres à sua volta, elogie, acolha, não julgue, se ponha no lugar, seja empática, não tenha sororidade. É óbvio que você não vai virar a melhor amiga de todas essas mulheres que estão aqui, porque vai ter umas que você vai querer esganar mesmo, porque vai ter gente chata, porque gente chata tá solta aí no mundo, não tem o que fazer. Essa galera não tem o que fazer. Mas, cara, você continuar julgando por serem mulheres, eu acho que é uma coisa que a gente pode rever, tá?
Pode passar. E é isso, né? Tratar uma mulher, a sororidade, que é essa palavra que está tão batida, mas ela é isso. Do mesmo jeito tem fraternidade entre os manos, sororidade entre as manas, que é essa irmandade entre mulheres. Eu quero te tratar, eu não sou sua amiga, mas eu tô vendo um cara falando com você, ou você passando por uma situação de humilhação, eu quero te ajudar, eu quero que você saiba que eu estou aqui. E aí eu vou terminar, gente, com um videozinho, que eu acho que é depois desse, que fala dos 10 motivos da gente ter que comemorar não, lembrar, falar sobre esse dia no dia 8 de março, tá? Então eu vou finalizar com esse vídeo, que tem uma musiquinha, que é da Kel Smith, que fala respeita as minas. Então eu acho que é bacana finalizar com ele, e na hora que a gente acabar, eu queria que todo mundo falasse, mesmo quem está em outra sala, falasse, né, Feliz Dia das Mulheres, para que a gente ecoasse esse feliz dia dentro da nossa escola, todo mundo falando ao mesmo tempo agora, tá bom? E aí, quem quiser fazer pergunta, a gente tem alguns minutinhos ainda. Uma deusa louca, feiticeira, uma de guerreira, sabe que sabe, já chega chegando. Se tiver assim, todas podem, hip hop é reggae. Eu posso pra buscar pra você orelha, se fosse pra tirar, então mais atenção com a sua opinião. Quem entendeu, levanta a mão. Respeita as minas. Toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender com o povo. São nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas. Toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender com o povo. São nossas regras, nosso direito de ser. Muito obrigada pelo silêncio, por vocês terem ficado quietinhos de verdade, fazendo carinho assim, quando eu perguntava, respondido minhas perguntas, vocês foram muito maravilhosos, né? E eu queria que vocês falassem bem alto. Todos vocês estão longe também, tudo ao mesmo tempo agora, tá? Mas alto mesmo, para a escola inteira ouvir, para todo mundo que está ali fora saber que nós estamos aqui. E assim, hoje não é um dia para falar Feliz Dia das Mulheres, parabéns. É um dia para as mulheres olharem uma para as outras e falar é nós. E a gente continua sendo isso. Mas para ficar bonito aqui, vai ter que ser Feliz Dia das Mulheres. 1, 2, peraí. Feliz Dia das Mulheres! Bom, pessoal, obrigada. Então, eu quero, né? Vamos lá, só um instante. Pessoal, então eu quero agradecer aí, de todo o coração, a vocês aqui presentes, tá? Quero agradecer à escola por ter oportunizado esse espaço tão necessário para debater esse tema tão importante. Quando eu falo agradecimento da escola, entenda e estenda-se corpo gestor, aos professores, equipe administrativa, pessoal de apoio, né? Enfim, a todos nós, né, que formamos esse grande grupo chamado ETEC Pedro da Arcádia Neto, na cidade de Assis, que sempre aí com o seu pioneirismo e o foco na qualidade, o foco na formação, o foco no humanismo, aborda temas polêmicos, aborda temas necessários e, sobretudo, com coragem, com independência e sem nenhum tipo de militância partidária. Muito pelo contrário, de uma forma ampla e plural. Então, a todos vocês, obrigado. Vocês que estão em todas as salas. E se alguém dos que estão aqui presentes quiser fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade.